E eu não tenho permissão, não, Pamela. Se você puder gravar ou me dar Já estou permissão. gravando, Ah, então mas tá bom. também já te dei permissão. Então foi. Então, gente, obrigada pela presença de todos. Vamos para a nossa primeira reunião aí dos professores da residência do ciclo 23.2. Obrigada aí por todos aceitarem o desafio, né, de contribuírem para esse trabalho que transforma vidas. Antes de tudo, quero que seja um sucesso para todos vocês. E por isso a gente está aqui logo no início, né, antes de começarem as disciplinas, para a gente fazer alguns alinhamentos. A maioria de vocês já tem muita experiência, já estão super acostumados nessa jornada aí junto com o Serratec e com o Senai, mas eu particularmente estou aprendendo muito, tive alguns desafios aí nos últimos meses para entender todas as metodologias, então acho que reforçar todos os procedimentos e aproveitar uma oportunidade para tirar as dúvidas nunca é demais, né? A gente tem duas unidades de Senai em parceria com o Serratec, que é a unidade de Petrópolis e a unidade de Nova Friburgo. Elas são representadas pelas pedagogas Suelen, Nova Friburgo, e Luísa, de Petrópolis. A Luísa, por motivos de saúde, não pôde estar presente com a gente. Ela pediu ao Antônio para tentar representá-la, ele está em trajeto, daqui a pouquinho ele entra, mas a Suelen conseguiu aí entrar no meio do nosso planejamento. E eu acredito que vai ser o suficiente, porque as regras são as mesmas, né? Independente da unidade, Senai tem uma metodologia de ensino padrão, com avaliações, recuperação, tudo é padronizado. Então, acredito que a Suelen possa contribuir, independente de que turma vocês venham a atender. Então, a gente pensou em trazer, reforçar um pouco essas metodologias, as formas de avaliação, de recuperação, enfim, prazos, lançamentos, acesso a sistemas, ouvindo um pouquinho do pessoal do Senai, através da Suelen. E no final eu dou uns recadinhos, falo algumas coisas um pouquinho mais internas aqui da gente do Serratec. Pode ser assim? Então, vai lá, Suelen, palavra sua. E obrigada por você se despencar e entrar na minha agenda, na agenda de todos nós aqui para vir dar esse suporte. Obrigada. Eu que agradeço, Cecília, o convite, porque eu consegui encontrar alguns dos docentes, né, ao longo desse primeiro semestre, mas não todos, então acho que esse encontro é importante para a gente alinhar algumas questões que às vezes não ficam muito claras, né, que fazem parte aí das normas de funcionamento, até de sistema mesmo aqui no Senai. Eu acho que essa foi a minha grande dificuldade ali, e dos docentes também. Tá, boas-vindas de novo, né, para vocês aí que espero que a gente consiga fazer a diferença aí na vida desses alunos que estamos chegando, né, dessa nossa turma, dessas novas turmas, né, que agora aqui para mim são duas, que a gente só teve uma, né. Eu acho que, assim, é importante a gente começar falando o seguinte, questão de prazos de lançamento. Não sei, Cecília, se você tiver mais alguma coisa, você pode ir complementando, tá? Porque a gente fez as anotações, né, na reunião e a gente vai falando aqui. Prazos de lançamento. O que acontece? Né? A gente faz um contrato com vocês e esse contrato tem um prazo, né, com data de início e data de término. Os lançamentos da unidade curricular, eles têm que ser feitos dentro desse prazo de término. Se o seu contrato terminar, por exemplo, no dia 20, no dia 21 você já não consegue mais lançar. Porque quando a gente pede o acesso de vocês ao portal do professor, a gente pede anexando esse contrato. Então, você só pode ter acesso ao sistema dentro desse prazo que você está contratado. Por que é importante a gente dizer isso? Porque às vezes acontece da unidade curricular findar e vocês não conseguirem fazer o lançamento a tempo. E aí não tem mais o que a gente fazer, assim, né? Vocês não conseguem mais fazer esse lançamento. E aí vocês têm que repassar essas planilhas para a gente com as notas e a gente tem que fazer. Né? Quando, na verdade, esse é um trabalho de vocês, é um trabalho do docente. Então, acho que a primeira questão que a gente tem que atentar são os prazos. Então, assim, o que eu estou fazendo nesse ciclo por causa da experiência do ciclo anterior? Eu estou deixando aí um diazinho de margem.
Então, tem gente assinando contrato, por exemplo, até o dia 5. Mas a aula acaba, a disciplina acaba no dia 4. Eu deixei um diazinho de sobra, porque eu acho que, assim, ajuda, né? Eu não posso estender muito, eu não posso me afastar muito do técnico da unidade curricular, mas esse um dia eu consigo dar para vocês. Ah, Tânia, então você está me dizendo que é para eu deixar para lançar no último dia? Não, né? A gente tenta aí trabalhar com essa margem para eventualidades. Até porque, gente, o nosso sistema, às vezes, ele falha, né? Eu estou aqui 2 semanas que eu estou sofrendo porque eles estão atualizando. Vocês devem entender muito bem o que eu vou falar. Estão fazendo aí mudanças no back-end, né? Porque a carinha está a mesma, mas as funcionalidades por trás mudaram. E aí estão atualizando e a gente está em prazo de entrega, né, de fechamento de turma, de início de turma, e aí às vezes o sistema deixa a gente na mão sim. Então aqui na unidade a gente decidiu que a gente vai trabalhar com um dia de folga aí para vocês, né? Acaba no dia, você tem até o dia seguinte para lançar. Mas eu estou abrindo isso para vocês, eu poderia não dizer, né? Mas eu não acho tudo. Eu acho que a gente tem que falar a verdade. Eu estou deixando esse um dia, mas a gente quer alinhar o quê? Que vocês façam o lançamento mesmo na data de término da unidade. Até porque, assim, eu tenho que repassar essas notas para o Serratec. É um trabalho em conjunto, né? Vocês desenvolvem as atividades, fazem os lançamentos das notas de 30, 60 e 10. Essas notas aparecem para mim no sistema, elas vão do portal do professor para o sistema. Eu pego essas notas, passo para a Cecília, pego essa frequência e passo para o setor financeiro para vocês receberem pagamentos de vocês. Então, assim, é um trabalho muito articulado, né, que envolve muitas pessoas e envolve o trabalho de outras pessoas. Então, se a gente consegue cumprir o prazo, eu acho que só aí a gente já alivia um pouco essa carga, né? Outra questão é o Classic, tá? Eu sempre mando para vocês o acesso ao Classroom com antecedência. Só que a gente teve umas 2 ou 3 unidades curriculares que não estava abrindo para os alunos. E aí, às vezes, eu preciso pedir ajuda de vocês. Eu tenho que falar assim, professor, me socorre. Estou te mandando aqui o link, por favor, pede para esse aluno acessar o link para a gente poder ter acesso ao Classroom. Isso aconteceu, tá, gente? Eu não tenho explicação técnica, a gente tentou entender o que estava acontecendo, mas não conseguimos. E, assim, eu sei que vocês usam outros aplicativos, né, Cecília? O Discord, o pessoal fala muito do Discord, né? Mas, assim, o Classroom é muito importante também vocês fazerem uso, até porque é uma ferramenta muito bacana, até para deixar ali material para os alunos, atividades, né? E também porque fica tudo registrado, né? O Serratec também usa, né, Cecília? Sim, O Classroom do Serratec, e aí tem o do Senai, né? Uma outra questão importante dizer, teve problema de acesso no Classroom, fala comigo rapidinho. E assim, a gente disponibiliza na reunião com os alunos o nosso número. Só que nem sempre o aluno entra em contato com a gente. E às vezes ele está sem o seu seguinte, nem sabia. Então, a gente não está nesse grupo de WhatsApp dos alunos. E eles estão em contato com vocês. Então, se sinalizar para vocês, olha, professor, estou sem acesso, não estou conseguindo entrar, passa para a gente, por favor, ou passa o nosso contato para eles poderem falar com a gente, tá? E ajuda muito. Outra questão também são as faltas. O que acontece? A gente, período, teve alguns alunos que simplesmente, no final, desapareceram. Eu não consegui contato, minha equipe não conseguiu contato, porque eu não trabalho sozinha, eu tenho uma estagiária que me ajuda, né? A gente tem, na verdade, 2 estagiários, que é o David e a Thaís, mas o David saiu, encerrou o contrato dele, a gente vai estar recebendo uma pessoa nova, que depois eu também vou apresentar para vocês, vou colocar em contato com vocês, até porque ela vai estar aqui nesse período que vocês estão no curso, que é à noite, então provavelmente ela que vai fazer essa articulação com vocês, depois eu vou apresentá-la. E a gente tem essa equipe que liga, que manda mensagem, que manda e-mail, e assim, às vezes o aluno simplesmente desaparece. Eu não adotei com vocês essa prática no primeiro ciclo, e assim, para minha experiência, é erro meu. Aqui na escola, com as nossas turmas, o que a gente
pede a gentileza do professor fazer. Eu não entro no sistema todo dia, gente. Se eu disser para vocês que eu entro, é mentira. Eu não entro porque não dá tempo da gente entrar. A gente acaba olhando só no final do mês ou no final do fechamento da unidade. Então, vou pedir uma gentileza, que é o que a gente faz aqui na escola e funciona de pé certo. Terceira falta consecutiva da pessoa, me sinaliza, por favor, manda o WhatsApp, Sueli. Terceiro dia que o fulano falta. Por quê? Já cai no nosso radar para a gente tentar correr atrás desse aluno. Eu falei aqui de fechamento do mês e eu lembrei de uma coisa, gente. A gente tem aí disciplinas que ficam 10, 15 dias, e aí a gente está dentro do período do mês, então não influencia nada no lançamento. Mas quando é término de mês, fim de mês, dia 30, dia 31, isso influencia no nosso lançamento. Porque você tem o fim do seu contrato que te impede de lançar. Mas a gente também tem o fim do mês que impede de lançar. Por exemplo, segunda-feira, dia 31. Dia 1º, ninguém consegue lançar mais nada. Então, se a sua disciplina pegar metade de um mês, início de outro, você tem que se atentar que esses lançamentos têm que estar em dia. Esse período que você pegou aí, ó, do primeiro mês, ele tem que ser lançado até o último dia do mês. Dali para frente, você não consegue mais fazer o lançamento. E aí, de novo, você vai ter que me solicitar para eu fazer esse lançamento por aqui, pela unidade. Eu tinha esquecido de falar isso para vocês. Então, são 2 momentos que vocês não conseguem mais lançar. O término do mês e o término do contrato, tá? Falei para vocês das questões das faltas dos alunos. Se puderem, a gente combina, a gente faz esse combinado. Eu não sei como a Maria Luísa trabalha lá em Petrópolis, mas eu lembrei dessa prática que a gente faz com os nossos docentes aqui, né? Do Senai, que dá super certo. E vocês nos ajudam, colaboram para a gente poder conseguir resgatar esse aluno. Atenção redobrada nessa primeira semana, né, Cecília? Sim. Deixa eu só complementar, o Antônio já está aqui com a gente, ele pode até dar uma retificada ou ratificada aí nessa Tá me questão ouvindo aí? desse Tá me ouvindo? alinhamento. Oi, Antônio. Eu Tá acho me vendo? bem. Tá me vendo bem? Fala, Antônio. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Boa noite. É por esse caminho mesmo que está Isso. sendo passado o pessoal de Nova Friburgo, né? É a questão de falta, né? Deu 3 dias aí, já lança aí. Não vou atrapalhar muito não, porque cheguei atrasado. Mas aí se precisarem, eu tô por aqui. Qualquer momento aí eu levanto a mãozinha aqui e faço uma interação. Tá Isso. legal? Pode Beleza, até falar. porque a gente logo no início falou que, independente da unidade, o Senai tem um padrão, né? Então, Uhum. a Suelen está aqui nos ajudando, representando, enfim, mas você Isso. também está aí. Sim, sim. E aí a gente está tomando como padrão para todos, independente de onde esses professores venham a atuar. Ok, ok. Tá ótimo, Mesmo Antônio. processo. Obrigada. E assim, a gente pede atenção redobrada nesse início de curso, porque a gente consegue fazer a reposição dessas vagas, né, Cecília? Porque tem gente que se inscreve no curso e simplesmente não aparece para aprender. E aí é uma vaga perdida. Então, se a gente tem uma atenção logo nesse começo de controlar as faltas desses alunos e verificar se eles vão mesmo fazer o curso ou não, a gente consegue dar a oportunidade de repente, ocupar uma vaga de desistência. A gente não fica com essa vaga ociosa no curso. Então, nesse começo, a gente pede aí maior atenção ainda para a gente conseguir fazer a reposição dos desistentes. Certo, Cecília? Perfeito. Uma outra questão que a gente precisa alinhar com vocês é a questão das recuperações. Toda unidade curricular, quando o aluno, olha só, o aluno não fez atividade, ele não fez atividade, o que você vai lançar lá na nota, gente? 0, né, Frederico? É 0. Não fez, 0, vai lançar 0. Ele tem a oportunidade de fazer uma recuperação parcial ou recuperação paralela. Essa recuperação, ela acontece dentro da unidade ou imediatamente após o término. Eu sei, gente, que é muito difícil administrar isso, porque a gente estava até discutindo isso na nossa reunião de alinhamento com Serratec, com Petrópolis, né? É muito rápido, tem disciplina que 10 dias você já acabou a disciplina. Então, assim, é um tempo muito curto. Mas a gente precisa garantir que esse aluno
tem acesso a essa recuperação, né? Até pela metodologia dos cursos do Senai. Né? Antônio está aí, vai poder dizer, né, que assim, é de prática, né, Antônio? Isso é importante, porque é o seguinte, pessoal, quando o aluno ele traz, ele imagina só, se deu uma prova de 30%, já percebe que esse aluno já não vai bem, né? É legal, de repente, ali você começar um processo de recuperação com ele, né? Porque se ele não foi bem no 30 e ele continuar naquela tendência da curva de aprendizagem ainda com dificuldade, lá na frente a gente tem quase certeza que ele vai mal na próxima prova. Então, aí, quando já vai 30, passa algumas atividades extras e vai registrando. E isso já vai compondo ali a tentativa de recuperação. E depois, como foi falado pela Sueli, depois, no finalzinho, se você já tem muitas ações que foram realizadas para tentar recuperar esse aluno, é mais dar mais algumas e realmente consolidar. Ele realmente recuperou ou não. Né? Porque eu entendo que o tempo é muito curto, como a Sueli falou, e às vezes, se você for criar uma prova só no final, talvez fique um gargalo muito grande, mas se você conseguir no processo, identificou que ele não está com dificuldade, já aplica para ele uma recuperação, uma atividade extra. E isso você registra como uma atividade de recuperação. E às vezes você vai passar essa atividade e o cara não vai entregar. Aí é zero, não tem o que fazer. Né? Vai somando esses pontos. Né? É legal, de repente, essa recuperação no processo que facilita muito a vida. Perfeito. Ricardo, quer falar, Ricardo? Eu posso falar no final, assim, porque eu estou anotando aqui algumas coisas. Você está falando, eu estou anotando aqui algumas coisas para discutir. Aí eu não sei se você tem mais coisas, eu falo no final, porque de repente. O que eu anotei aqui tem a ver com o que vocês estão falando. Aí eu não sei Se se. quiser trazer para discussão agora, Tá, porque, vamos lá. desculpa, a gente está um barulho aqui. Se não muda de Horário do assunto, trânsito. pode perder, né? Se Tá, quiser, então, a gente vai discutindo, não tem problema perfeito. nenhum. Então, como tem a ver, a questão da prova, por exemplo, você às vezes não dá tempo de colocar as notas lá, né? Para isso não acontecer, acho que tem professor aqui mais antigo do que eu, que deve estar fazendo até isso já, tá? Mas tem professor novo, né, que vai fazer pela primeira vez. Então, assim, o que que eu fiz para não ocorrer mais isso? Eu dou a prova não no último dia, né? Eu dou assim uns 3 dias antes, para poder dar tempo de corrigir, porque são 37 alunos. E aí, numa prova, você não pode dar uma questão só, você vai dar mais de uma questão. Eu vi que também, das 5 questões, por exemplo, na prova, multiplicando isso por 37, é um Deus nos acuda para corrigir. Então, na última reunião de professores, alguém falou assim: a gente está dando múltipla escolha. Aí eu adotei isso, porque múltipla escolha, a resposta é padrão. Então, eu vou. É mais simples de corrigir com múltipla escolha, né? Com pegadinha e coisa para poder testar o conhecimento deles, né? Porque eles vão ter que, para responder aquela múltipla escolha, eles têm que ter conhecimento, né? Para poder responder. Então, facilita a prova também. Em relação à prova, eu falei aqui, múltipla escolha, melhor período e recuperação. O que eu tenho feito em relação à recuperação e tem funcionado? Para os alunos que às vezes vão mal, né? Eu dou exercícios valendo ponto. Então, assim, no meio do período, eu já começo a passar exercícios para entregar tal dia valendo 2 pontos a mais, né? 2 pontos, aí dou mais um trabalhozinho individual valendo 1 ponto a mais. Então, dou para todo mundo. E aí eu pego, somo aquilo ali, quem ultrapassar a quantidade de pontos, beleza, não aproveita o ponto a mais, mas quem precisa já está na recuperação, eu não preciso dar uma recuperação depois. A não ser aqueles alunos que não fizeram nada, não entregou o exercício, não fez a prova, não deu o trabalho, aí não tem jeito. Aí talvez a gente possa até deixar pronto alguma recuperação para vocês passarem depois, porque o meu período terminou, né? Então, como é que eu vou dar prova? Eu até me disponibilizo a fazer uma aula sem problema nenhum, mas por causa do período eu não vou ter mais acesso ali ao Classroom, essas coisas assim. E também ao acesso ao RM, eu anotei aqui, que no último período eu mudei de unidade. Eu era de Teresópolis, aí passei para Petrópolis. Eu não tinha acesso ao RM, não aparecia nada para mim, até eu descobrir, tempos depois, não foi nessa última turma, não, foi na penúltima, que eu tinha que ir lá em cima no cantinho e selecionar a minha unidade, né? Porque aí mudava tudo ali no site. Eu não tinha conhecimento disso e a Serrateca demorou muito a me dar essa resposta. Eu fiquei alguns dias sem acesso ao RM, porque não me davam essa resposta de por que eu não conseguia acessar. Tá? Então é isso que eu queria RM é o falar. nome do sistema do Senai? Oi? RM
Portal É do do Firjan. professor, É. Cecília, tá? É onde eles acessam para fazer todos os lançamentos. E aí, Ricardo, o RM nem é o Serratec, é o Senai, né? Isso, a resposta demorou de vir de lá. Isso. E aí, o que que acontece? RM a gente também não mexe aqui na unidade. A única coisa que a gente faz é intermediar esse processo, né? Eu contrato vocês, eu faço todo aquele trâmite da proposta, vocês não aceitam, eu mando o documento, aí a gente fecha o contrato. Fechou o contrato, eu peço acesso de vocês. Eu peço acesso de vocês para a equipe de TI. Não é a gente que faz aqui na escola. Então, às vezes, quando dá um problema, que a gente também não sabe a resposta, precisa perguntar para a equipe do suporte, às vezes demora um pouquinho para esse chamado ser respondido. Então, por isso que eu falo, tem qualquer problema de acesso, sinaliza rapidinho para a gente poder correr atrás aí do que está acontecendo para resolver. Mas o portal, gente, não é com Serratec, é com o Senai, tá bom, Frederico? Queria começar pedindo desculpa para a Sueli, porque eu fui um dos que não entregou no prazo, eu entreguei depois, mas não é o meu normal, tá, Sueli? Deixando claro que esse semestre provavelmente isso não vai acontecer, os 2 últimos semestres também não aconteceu, mas diferente do Ricardo, eu não dou prova com questão, né? O meu é um projeto, então acaba que é um pouco mais difícil de corrigir. Para caso algum professor novo aí queira fazer isso, dar um projeto no final, o que eu aconselho é criar critérios que você tira ponto. A pessoa começa com a pontuação máxima e aí tem os critérios que você fala, ó, tem que entregar isso, tem que entregar isso. Não entregou, vai tirando ponto da pessoa. E assim fica mais fácil de corrigir. Ainda é um trabalho do cão, principalmente para um dia, mas assim, eu consegui padronizar dessa forma, né? Eu vejo que a pessoa não entregou, eu tiro ponto e aí facilita dar nota em projetos, né? Mas só uma dica aí para quem vai tentar correr esse risco de fazer projeto e deixar no último dia e ter que entregar nota no dia seguinte. Complementando aí o Frederico, eu também dou projeto, mas o projeto é o trabalho, né? E aí o trabalho, eu vou explicando a matéria e aí eu dou um prazo bom para eles fazerem esse trabalho. E o trabalho, normalmente, eu deixo eles entregarem um pouco antes da prova. Então, são duas coisas para corrigir. É o trabalho, que normalmente eu coloco valendo 30 pontos. Por quê? Porque eu já tive reclamações dos grupos de que alguém do grupo, ou uma ou duas pessoas, não ajudaram nada no grupo, né? E aí, como é que eu vou avaliar isso? Eu não posso dar zero, né? Chegar assim, dar zero. Então, ele vai ficar com 30 pontos, não vai ficar com 60. E aí, essa pessoa que não ajudou no trabalho, ele vai ter que correr atrás para a prova individual, ele tirar 60, e aí eu posso até tirar um ponto ou outro da avaliação de 10 pontos, né? De qualquer forma, eu acho que reprovado comigo só na última semestre que ficaram 2 porque não entregaram, entendeu? Reprovaram assim, ficaram com nota abaixo dos 60 mínimo, né? Então, mas eu também dou o trabalho e eu faço exatamente isso que o Frederico falou. Tem um critério de entrega e vou tirando os pontos e aí isso vai diminuindo o ponto ali do trabalho do grupo todo. E vou anotando isso porque às vezes eles perguntam, mas por que que eu tirei essa nota aqui? Aí tá lá na planilha, ó, você não entregou isso, e vocês não entregaram isso, 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 porque senão depois eu também não lembro, né? Então vou anotando, deixo registrado. Mas bom ponto, Fred, acho que é isso aí mesmo. Seu áudio está desligado, Rafael. Agora melhorou? Beleza. Só para endossar mesmo esse mesmo ponto, também adotei essa mesma metodologia, ajudou bastante, justamente até no que o Ricardo falou. Um grupo específico perguntou o porquê da nota, eu consegui passar essa listagem, sim, ajudou bastante, né? Acabou não tendo nenhuma reclamação, nada do tipo. E mais um comentário, Ricardo, do que você falou de aplicar a prova com múltiplas escolhas, né? Eu usei o formulário do Google da última vez na prova e ajudou muito, porque consegui configurar de uma forma que, quando todo mundo terminou, eu cliquei no botão e já enviou a nota para todo mundo individual. Pô, sensacional. Ajudou Cara, muito. Rafael, eu acho que eu troquei essa ideia com você e é o que eu vou fazer nesse semestre. Porque o formulário, o que que eu tive de problema com prova? O pessoal não estava entregando prazo, aí eu ia ver lá no Classroom, não estava lá, por que que não Uhum. entregou? Ih, professor, eu entreguei, mas não entregou não, aí vai entregar no dia seguinte, aí eu tenho que ir lá abrir o tempo novamente para ele entregar, Sim.
Então, vou fazer também no formulário, porque uma vez que ele finalizou, já vai cair para mim. Dentro do Classroom, vai ter o link para o formulário. Aí Exato. vai ficar registrado lá. E aí o Sim. formulário vai facilitar bastante também para fazer essa correção aí. Que troca rica, hein? É, muito bom, né? Luísa tá aí com Muito. a mão levantada também. Eu só fico, desculpa eu Oi. interromper, eu fico esperando a Débora falar, porque ela dá 7 matérias por semestre, né? Eu Eu quero também ver o que ela fala aqui. confesso, Frederico, que eu também tô aqui de olho nela. E ela só assim, ó, Como é, olhando. como é que você consegue dar 7 matérias, cara? Eu não consigo, não. Olha, eu falo para vocês, nas 2 últimas semanas, porque eu trabalho o dia inteiro, vou pro Serra Tech. Nas 2 últimas semanas eu tô um caco, É. de cansado. Até para falar com a turma, gente, eu tô cansado. Como é que você consegue? Só agregando aí um pouco aí, aqui, Antônio, só agregando um pouquinho aí, isso a gente falou na reunião, né, Sueli, né, Cecília, a gente estava conversando sobre isso, sobre avaliação, quanto que é difícil a gente fazer uma prova de 30, 60, né? E Uhum. aí isso é uma estratégia que a gente já usa bastante tempo no Senai, né? Que é realmente você fazer atividades que vão diluir, né? A avaliação formativa, né? Cada atividade ela vale uma pontuação, ela pode ser crescente ou decrescente, e a partir daí a gente vai pontuando. Aí você gera um relatório de desempenho do aluno, você consegue. Deixa eu ver só a minha câmera aqui, que ficou no escuro aqui. Vocês estão me vendo aí. Vocês conseguem visualizar tanto o desenvolvimento do aluno, você consegue analisar o quão esse aluno tem de delay, né, para aquela questão da recuperação, você consegue avaliar em que ele está com problema, qual a parte da matéria exata que ele está com problema. Isso é muito importante até para a recuperação paralela. E aí, no caso aí dos formulários, ele vai ser mais uma forma de avaliação, mais um recheio ali que você vai estar utilizando no seu dia a dia, como disse o Rafael aí, que ele já utilizava anteriormente. Então, tomar posse dessas Lu, tecnologias ajuda muito a gente ter uma avaliação bem rica. Então, aí, essas iniciativas ajudam muito. Principalmente quem está chegando, a Débora já está com um monte de disciplina. Queriam botar ela em Teresópolis e Nova Friburgo e Petrópolis, né, Cecília? Débora queria jogar. Mas, assim, é isso aí, esse é o espírito. Daqui a pouco ela vem para o Senai e fica de vez isso aí. Tô achando também, Antônio Jorge, já tô achando. Esse semestre ela vai trabalhar com a gente. Já viu o nome dela lá na relação, né, dela? Maria Luísa quer falar, Maria? Quer completar? Oi, gente, desculpa se tiver barulho, é que eu tô no ônibus voltando para Petrópolis e não vou abrir minha câmera, não. Mas se eu puder também dar alguma sugestão, umas coisas que eu tenho feito, né? Essa questão do formulário ajuda muito para a prova e também para a lista de exercícios. E eu já boto o feedback na, na própria questão, porque aí quando eu envio, disparo os e-mails, os alunos já podem ver ali no próprio e-mail ali o feedback da questão, porque que ele acertou, porque aquela alternativa estava certa ou não. A minha disciplina é de banco de dados e é a mais curta, né, de todas. Eu acho que talvez seja a mais curta de todas. Então, para mim, eu fiquei pensando nessa questão da recuperação há um tempo, e o que eu tenho feito, eu boto uma questão extra numa das avaliações que eu faço, para substituir eventualmente uma questão errada ali da resposta do aluno, né? Então, vamos supor, se eu faço isso na avaliação que vale 30 pontos, que é normalmente a que eu faço, que é o teu projeto, eu faço ela valendo 33, quem tirou 30 tirou 30, quem tirou 27 pode ficar com 30, dependendo da resposta ali, aí eu faço uma questão discursível para poder avaliar, mas a minha mini recuperação durante a disciplina, só para a pessoa ter uma chance ali de melhorar um pouco menor. E para mim, a avaliação que para mim é mais difícil é comportamental, porque para eu preencher, né? Porque é pouquíssimo tempo para se avaliar tantos requisitos ali. E aí o que eu faço também, eu peço para eles preencherem uma autoavaliação sobre como eles acham que aquele foi o comportamento deles, né, o que eles assimilaram do conteúdo. E aí eu fiz um mapeamento dessas questões com os critérios que o TerraTech pede para a gente avaliar, né, e o Senai,
para, além da minha avaliação, eu também lembrar ali na hora de montar a nota deles quem é, né? Porque são 30 e poucos alunos e fica difícil se lembrar ali da participação de alguns e tal, então eu faço isso também, isso me ajuda muito. Então, eu avalio o comportamento, essa questão, essa outra parte da nota, né? Com uma autoavaliação deles também, para poder lembrar. Então, para quem estiver entrando, eu acho que talvez isso possa ser uma dica aí para facilitar um pouco o trabalho. Débora? Ela acabou caindo por causa do. Ah, não. Ela parou de falar mesmo. Aqui, eu achei fantástica essa questão da autoavaliação comportamental. Realmente é um desafio você preencher lá, porque a gente só lembra de quem fala. Tem muita gente que fala, a gente lembra, mas quem não fala, como é que eu vou avaliar o comportamento dele? Bem interessante essa questão de enviar a autoavaliação para o aluno, para nos ajudar a preencher. E tem gente que Gostei não muito. fala, mas não significa que não Isso, está participando nos grupos, tal. exato. Então, assim, eu tento dividir parte das aulas para passar nos grupos também, para ouvir essas pessoas, mas não tem jeito. É uma parte, pelo menos para mim, assim, é a parte que eu acho mais difícil da avaliação, né? Então, isso me Concordo, ajuda bastante. concordo. Eu posso complementar? Desculpa, Deb. Assim, eu acho legal, assim, não forçar ninguém a falar. Então, logo de início, eu falo, gente, olha, eu gostaria que vocês falassem, porque isso enriquece muito a aula, porque às vezes eu estou com uma linha de raciocínio, que para mim faz todo sentido, mas alguém não está entendendo. Então, se você não estiver entendendo, você pergunta, interrompe, porque eu vou acompanhar o teu raciocínio e vou para o outro lado. E quem está falando também ajuda o colega do lado a entender. Então, a gente sempre estimula, né? Acredito que todos estimulam a participação. Mas tem gente que não fala de jeito nenhum e eu não costumo forçar, porque às vezes a pessoa tem um histórico de muita timidez. E aí, se você obriga, o cara fica nervoso e tal, e pode ser desconfortável. E, e aí, vida que segue, né? Então, eu achei bem legal essa questão da autoavaliação. Bom, boa noite, pessoal. É o Fred, assim você me deixa com vergonha. Mas uma coisa que eu cheguei a comentar algumas outras vezes, né, mas que eu faço e me ajuda bastante a administrar até o tempo, né, dentro da disciplina. No primeiro dia de aula, como eu tenho, já esqueça, vai ser a terceira ou a quarta, não me lembro, que eu vou pegar lógica, né? Então, no primeiro dia de aula, eu passo um formulário a fim de conhecer os alunos, né? E eu dou ali termino uns 20 minutos antes das 10, né? Para eles preencherem, aí eles vão preenchendo enquanto der e Com- até o dia seguinte, né? Peço para eles não deixarem para o início da aula do dia seguinte para eu conseguir ver esses formulários antes e eles me ajudam na divisão dos grupos. Então, eu faço a divisão através desse formulário. Então, nesse formulário, eu tenho algumas questões ali chaves para mim, né? Então, uma delas é se esse aluno aceita ou não ser o facilitador no grupo, né? Não sei se o Fred vai se recordar, mas isso foi o que o Colares fez com a gente lá atrás. Eu adotei com eles também e funciona super bem. Então, eu coloquei nesse formulário se eles aceitam ou não ser o facilitador e o que seria esse facilitador, né? A pessoa que atuaria como ponte dentro do grupo, entre o grupo, as demandas do grupo e o professor. Né? Então, e aí eu monto um grupo no WhatsApp, que é mais rápido a comunicação, com esses facilitadores, um de cada grupo, e eu estou presente, e aí eu peço assim, algumas demandas para o grupo, eu peço para eles passam para o grupo, então, a fim de tornar a comunicação no grupo também mais ativa, mais dinâmica. Dessa forma é que eu consigo enviei algumas mensagens para a Cecília, né, de alunos que não estavam frequentando, alguns problemas ali de alguns alunos, muito por conta disso. Então, esse grupo é que me passava essas informações, depois eu tentava localizar esse aluno, né, quando eu não conseguia localizar o aluno, eu passava para a Cecília. Mas aí eu tinha esses nomes através desse grupo. Então, esse grupo me ajudava ali a identificar os alunos que estavam ativos, ou que não estavam, que estavam fazendo as tarefas ou não, e além de tornar mais ágil nessa comunicação entre as demandas que eu passava e eles, para tirar dúvida também. Outra coisa que eu coloco nesse formulário
com relação, tem uma questão, não me lembro agora exatamente, mas eu tenho anotado aqui, com relação à comunicação, como que eles se entendem, se percebem com relação ao quesito comunicação. E aí, muitas vezes, eu faço uso disso para eles participarem desse ser facilitador. E aí, a partir disso, eles começam a criar a aumentar ali, né, esse ponto neles de comunicação, fortalecer esse ponto, e eles começam a se comunicar e se tornar mais ativos, inclusive dentro da aula. E aí, no começo de cada aula, eu peço para que esses facilitadores tragam para a sala o que o grupo fez naquele dia. Né? Então, foi um resumo geral do que vocês fizeram, o que vocês estudaram, o que vocês, enfim, combinaram em grupo. E aí essa dinâmica também apoia outros grupos que às vezes estão com a mesma dificuldade, não encontraram uma solução, outro grupo encontrou, enfim. Eu tiro ali os 20 primeiros minutos para isso, para eles trazerem para a aula o que eles fizeram no dia anterior. Outra coisa que eu faço, e eu sempre falo com eles no primeiro dia, é a avaliação continuada, para esse quesito da recuperação, né? E aí, nessa avaliação continuada, toda aula eu deixo um exercício para eles, né? Seja para construir um exemplo de código, enfim, ou seja uma pesquisa. E aí, esse exercício, ele normalmente é em grupo, né? Então, eles precisam ali entrar já, começar a interagir em grupo. E aí, quando chega na aula, um de cada grupo, né? Eles trazem ali o que foi a pesquisa, ou então o resultado daquele exercício, e a gente discute aquilo na aula. Tem uma outra dinâmica que eu faço também, aí não é todo dia da aula, né? Alguns dias chaves, dependendo da disciplina, que eu passo um determinado exercício, e aí um grupo traz, né? Eu peço, por exemplo, o grupo 1 compartilha a tela com o exercício. E aí eu peço para alguém do grupo 2 fazer a leitura daquele exercício. E depois eu peço alguém do grupo 3 para explicar aquele exercício. Né? Porque muitas vezes a gente faz a leitura, a gente faz o código, mas a gente não sabe ler o código. Ou às vezes a gente pegou um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, alguém falou isso aqui, outra pessoa falou aquilo, mas a gente não entendeu o que está acontecendo ali. Então eu faço essa dinâmica deles sempre pararem, ler, né, para não perder esse tempo, né, mas usar esse tempo, gastar esse tempo fazendo a leitura do código do outro. Né? E aí a escrita do outro pode ser diferente da sua, às vezes a ordem das coisas pode ser diferente, e às vezes isso pode acabar confundindo. Né? Então, explicar que ali pode existir essa troca, essa ordem, às vezes a ordem faz diferença, às vezes não, então eles precisam perceber, né, que essa dimensão existe, até para quando eles fazerem as buscas na internet, eles conseguirem se localizar de forma mais fácil. Deixa eu ver. Muito maneiro, tá? Realmente achei muito maneiro. Eles gostam bastante dessa dinâmica, inclusive eles ficam ali meio tensos esperando eu chamar alguém, né? Mas eu chamo pessoas específicas que eu estou vendo ali. Às vezes eu chamo primeiro uma pessoa que eu já sei que essa pessoa vai conseguir me responder legal, e aí eu deixo os outros percebendo que ela tá respondendo, e depois eu chamo uma pessoa que está mais escondida, né? Para ver se ela prestou atenção naquilo que o outro falou, e aí vou caminhando assim com eles. E isso tem ajudado bastante, o feedback dessas atividades assim tem ajudado bastante. As disciplinas que eu costumo fazer mais essa parte de apresentação de trabalho mesmo são as duas maiores, né, de PO e API, que são duas disciplinas que têm bastante conceito, então eu costumo pedir bastante trabalho teórico mesmo. Então, os grupos divido, né, os conceitos, e aí cada grupo, para não ficar massivo, né? Então, um grupo pesquisa o que é classe, o outro pesquisa sobre objeto, o outro pesquisa sobre polimorfismo, e aí quando chega na aula, a aula fica muito rica, né? Então, parece que a gente falou de 7 conceitos, né, de uma vez ali na aula, só que foi cada grupo compartilhando, apresentando ali da forma como entendeu, e ajuda muito mais do que eu trazendo só na minha fala cada um desses conceitos. Né? Então, eles levam ali para a aula exatamente da forma como eles conseguiram facilitar aquele conceito para internalizar para eles. Então, isso ajuda bastante também.
Maravilha, Débora. Quanta informação, obrigada. Muito bom, né, Cecília? Eu estou gostando muito dessa troca aí entre vocês, porque a gente vê o que o outro está usando de estratégia e a gente acaba desenvolvendo aí novas estratégias para adotar na nossa própria aula. Muito bom. Frederico, é o próximo a falar? Então, eu acho que a Débora é muito bonzinha, eu sou mais cruel. Eu uso a mesma estratégia de líderes por grupo, mas eu não digo quem é o líder. Eu chego e mando uma mensagem privada para a pessoa, pô, vem falar comigo. E aí eu pergunto de cada um dos grupos, das pessoas do grupo. Isso ajuda muito. Eu faço isso no fim da matéria, então eu já tenho uma noção de cada um aluno, para confirmar as minhas suspeitas reais. Geralmente eu não estou muito errado, mas é bom para confirmar. Às vezes eu estou totalmente errado, porque às vezes a pessoa não fala nada e o cara é ótimo e desenvolve muito, mas não fala nada. Então, a pessoa que está trabalhando com ele sabe com certeza mais do que eu que chego ali. E às vezes o cara fala pra caramba quando eu tô ali, mas quando eu não tô, some. Já aconteceu umas 3 vezes isso. Então, assim, eu faço essa forma mais cruel. Eu deixo claro que eu vou fazer isso para todo mundo, mas eu faço de surpresa e com não necessariamente a pessoa que fala mais, ou a pessoa. Geralmente é um cara que eu acho que vai falar sobre o grupo, sabe? Um cara que está mais aberto a falar como o grupo está andando. Então, eu acho que a ideia é a mesma da Débora, só que de uma forma mais cruel e um pouco mais. é, Pode causar tretas, mas funciona. Até hoje funcionou, eu não tive reclamações, por enquanto. Só uma coisinha, Fred, assim, na primeira vez eu coloco no formulário, né, para eles dizerem se aceitam ou não, mas a partir da segunda disciplina, né, como eu tenho ficado aí nas 3 primeiras, já umas 3 edições passadas, né, aí na próxima eu já peço assim, bom, agora troca o facilitador. Então, nessa última residência, chegou em API, tinha um grupo de 5 alunos, onde 4 já tinham sido facilitadores. Mas então não tem jeito, agora é você. Maneiro, maneiro. Só abaixa a mão aí, gente, para eu ver quem é o próximo. Acho que é o Alec, né? Acho que o Alec é. Obrigada. Então, pessoal, eu não tenho uma estratégia para contribuir com vocês, já que é a minha primeira vez como professor, e estou com algumas dúvidas de qual é as obrigações do professor, o que ele tem que mandar para o cenário, o que ele manda para o Serratec. Se existe um lugar que eu possa consultar isso, beleza, eu olho lá, mas se não, eu queria um pouco de direcionamento, não quebrando a troca que vocês estão tendo hoje, que está Não. muito bacana, já estou começando, sabendo os cheat aí, né, de como administrar melhor a aula. Então, eu só fiquei um pouco confuso, que tem a chamada, tem as questões dos alunos, tem as avaliações. Eu já participei como aluno do Serratec, né? Vou tentar aplicar um pouco do que o professor aplicou comigo, mas a parte do professor é bem mais do que a que eu já pratiquei como monitor. Então, tem essas dúvidas aí que estão pairando na minha mente. Então, quais são as entregas que vocês têm que fazer? Diariamente, você tem que entregar a frequência. Essa frequência, ela tem que ser lançada todos os dias. E eu falo, é muito mais fácil você parar 5 minutos todo dia para você poder fazer a sua chamada do que você deixar acumular o tempo. Nesse curso de qualificação, ele é curto. A Débora falou ali da lógica de programação, de banco de dados, acho também que é bem curtinho. Então, assim, se você deixa acumular, você se enrola. Então, para 5 minutinhos da aula, lança a frequência todo dia. Até porque, gente, a frequência, ela hoje é assim, ela é respaldada legalmente. Então, por exemplo, sei lá, se bate aqui um processo e eu preciso comprovar a frequência desse aluno, tem que estar no meu sistema. Eu tenho que tirar essa frequência e mandar para quem está me pedindo, para algum órgão, uma fiscalização, alguma coisa assim. Então, a frequência é uma entrega que tem que ser feita todos os dias. Esse é um ponto. Falando ainda de frequência, eu lembrei de uma outra coisa, que é uma dúvida que muitos docentes tiveram nesse ciclo. Ué, Sônia, eu lanço 6 horas de aula, mas eu só estou com eles de 6 às 10. Sim, você lança 6 horas de aula, tá? Não espantem quando vocês verem lá os 6 tempos, quem está chegando novo aí, tá? Acho importante falar isso para vocês já ficarem antenados, né? E aí, Alec, os outros lançamentos que vocês têm que fazer são as 3 notas que a gente trabalha na nossa metodologia, tá?
que é uma avaliação valendo 30 pontos, uma avaliação valendo 60 pontos e uma avaliação valendo 10 pontos. Essa avaliação de 10, ela é comportamental, que a gente chama de SOM, né? Sociais, organizativas e metodológicas. Você vai avaliar mesmo o perfil do aluno, tá? Toda unidade curricular, se você for trabalhar com mais de uma, toda unidade curricular você tem essas 3 notas para lançar. Além dessas 3 avaliações, vocês também têm que fazer o lançamento diário do conteúdo. O que foi trabalhado na aula, né? Depois você vai receber um vídeo instrucional que vai te dando passo a passo de como fazer esse lançamento. Mas eu também vou ficar em contato com vocês, e a Maria Luísa com certeza também, né? Para poder orientar vocês. Entrou lá, mesmo com vídeo, mesmo eu posso encontrar com vocês, eu fiz isso com alguns, com o Alberto, né, Alberto? A gente abriu junto o RN com a senha dele para ele olhar como é que eram feitos os lançamentos, tem um vídeo, mas ainda assim, estou com dúvida, não sei como fazer, me chama. A gente vai fazer uma chamada de vídeo, a gente vai fazer junto, e é fácil, é simples, não é difícil. Sobre o lançamento da frequência também eu gosto de dizer o seguinte, a gente tica lá no portal o aluno faltoso. Quem falta que você marca. Você não marca presença, você marca falta. Por que é importante dizer isso? Senão a pessoa marca o contrário. E aí, ao invés do aluno ficar cheio de presença, ele fica cheio de faltas, tá? Mas, olha, que eu fico em contato com vocês para ir dando essas orientações, tá bom? Alguém fez isso? Quem foi? No primeiro dia de aula eu fiz isso, marquei falta para todo mundo, e depois, eu me toquei que estava lá escritinho, aí eu refiz tudo no primeiro dia. Tá escrito, mas é pequenininho lá em cima, às vezes a gente não percebe. E a gente está tão acostumado a marcar a presença, e no sistema é o contrário, né? Você marca falta. Então, a gente sempre orienta, marca o aluno faltoso, né? Quem está presente, você não faz nada. Você só vai lá embaixo, vai salvar e a frequência foi salva. Então, olha que essas são as entregas, né? De lançamento que você vai ter que fazer. Frequência e conteúdo todo dia e essas 3 notas. Falando ainda de avaliação, a gente discutiu isso na nossa reunião de alinhamento, né? O Antônio Jorge está aí, já falou um pouquinho, mas vou só complementar. Gente, nem sempre, claro que vocês são as melhores pessoas para determinar. Quem sou eu, né? Os detentores do conhecimento técnico são vocês, mas assim, nem sempre a gente precisa uma prova escrita. Se você tiver uma outra estratégia de avaliação, ela pode ser usada. Nem sempre você tem que dar uma atividade que vale exatamente 30 pontos. Você pode pegar esses pontos e diluir. Os 60 pontos você pode aí dividir em outras atividades. Você pode fazer uma avaliação, como o Antônio Jorge falou, ao longo da disciplina. Pode. As estratégias que vocês vão adotar é aquelas que vocês julgarem que são as melhores para vocês, tá? Não tem nenhum problema. Mas esses lançamentos, eles têm que estar feitos lá no portal, até para fins depois de aproveitamento do aluno, tá bom? Sobre o RM, Sueli, rapidinho. Oi? Sobre o RM, falar com um Ali que é o seguinte, existe lá o lançamento do plano de aula. O lançamento de plano de aula, ele, não sei se todos concordam, ele é demorado de fazer, porque a plataforma, desculpe a sinceridade, é ruim, é muito lenta. Então, se você deixar acumular aí 3 dias sem lançar, tu tá lascado, porque para cada dia você vai ter que lançar o plano de aula por hora. Então, são 6 lançamentos por dia. E aí você tem que calcular ali o que você deu na aula. Então, na primeira aula eu dei isso, na segunda aula eu dei isso, 6 vezes. Então, se tu demorou 3 dias para lançar, tu vai fazer isso 18 vezes, entende? Então, só ter essa atenção, não realmente se atrasar, atrapalha a tua vida. Verdade, Ricardo. Olha, que para você ficar em paz, assim, só para te tranquilizar, é a Sueli mesmo que vai te orientar. Então, ele vai estar com você. Não tem, você perguntou, tem aonde eu consultar? Tem. Tem. E a gente vai mandar logo na sequência aqui já os contatos, algumas orientações, eu já mando aqui. Terminando, eu já mando no grupo lá.
E na sequência vocês vão conseguir fazer o contato com o Senai, receber tudo certinho. E assim, gente, eu faço uma chamada depois de novo, quando vocês. Porque assim, hoje é um encontro, né? A gente vai trabalhar ali ao longo do semestre. A gente se encontra de novo antes da sua disciplina começar. Eu acho isso importante, eu acho isso válido, porque eu vou direcionar as dúvidas de vocês. Ah, Sueli, isso aqui eu sei fazer, tá, beleza, mas isso aqui eu tô com dificuldade, me explica. Então, acho importante a gente ter esse encontro de novo, focando aí no mais prático. Eu abri mesmo como eu gosto de fazer, abri o Classroom com vocês, abri o RM com vocês, falar um pouquinho de novo desses nossos combinados, né? Porque aí a gente relembra e, assim, a gente fica em contato também, né? O Henrique está levantando a mão aí. Pode falar. É a bolinha, né? Isso. Bom, é o seguinte, temos, assim, a matéria que eu geralmente dou mais aula, né, é projeto aplicado. E projeto aplicado, assim, é meio loucura. Lá no final, os alunos ficam correndo igual barata tonta, porque o bicho tá pegando, é 3 semanas só e o desespero bate. Mas os professores também ficam um pouco, tá? Um dos problemas que a gente tem é com relação justamente com a presença, né? É porque lá em projeto aplicado, a gente tem, na verdade, dentro do Senai, dentro do aplicativo, são 2 matérias. E eu só vou ter a nota final no final da matéria inteira. E às vezes tem ali a primeira semana de aula, os primeiros 10 dias, acho que tem ali, acaba uma matéria, que agora eu não lembro qual é o nome, e depois tem a matéria de projeto aplicado. Então, essa aí acaba a gente sempre atrasando o lançamento da nota desse. Então, eu sempre tomo uma puxada de orelha e não tem jeito. E tem o outro problema também, dali a gente ter aquele embaralho dos alunos, dos professores. Aí, por exemplo, eu quero lançar a presença dos alunos, só que eu dependo do outro professor. Então, os 4 professores, os 3 professores, agora não sei se são 4 ou 3 que vão estar ali no projeto aplicado, tem que estar. São 4 semestres. Então, Esses ciclos são 4. São 4. Então, tem que estar ciente ali de que, por exemplo, o outro professor depende da sua presença. Então, a gente tem que se policiar isso. Eu não estou falando assim, eu geralmente sou o primeiro que esquece. Então, eu sou o primeiro a ter a orelha puxada. Então, eu já estou chamando aqui. Tá? Então, isso são 2 coisas com relação à presença que a gente, e notas que a gente tem que ficar atento, principalmente esse lance da nota. Mas tem algumas coisas assim que eu quero compartilhar que eu faço com os alunos, que no semestre passado eu não dei aula só no final do ano passado, né? E foi a primeira vez que eu reprovei 2 alunos no projeto aplicado, e reprovou no projeto aplicado, reprovou na residência. Entendeu? E eu não quis fazer, mas não tive jeito. E o que aconteceu? Tá? Desde o início da aula, toda a aula, eu chamo eles para fazer uma chamada, bater um papo inicial e já fazer a minha lista de atendimento. Eu falo assim, ó, qual o grupo que está precisando de ajuda para eu dar o suporte primeiro aqui? E vou vendo que às vezes tem grupo que vai bem para caramba, então quase não ajudo eles, então aqueles que têm mais dificuldade eu acabo ficando focado mais neles, né? E às vezes isso passa do horário da aula, assim, às vezes no final de semana eu me libero aqui de trabalho, de qualquer coisa que tem que fazer para dar um suporte a eles, que eles já geralmente na última semana, então o desespero bate ali, final de semana eu acabo ajudando eles e tal. Então isso sempre acontece. Só que tem aluno que às vezes está ali e não está. Por exemplo, até aquela extensãozinha que o Fred me sugeriu ali para fazer a chamada ali, para eles poderem digitar o nome, eu uso, porque às vezes o cara tá ali, não tá, não presta atenção e tu vê, eu sei que o cara tá ali, mas não tá, porque o cara não preencheu a presença. Eu peço para ele escrever alguma coisa no chat e o cara não colocou. Toma falta. Entendeu? E outra coisa que às vezes eu peço aos alunos também, eu falo assim, olha, eu sei que tem gente que de repente está em reunião, teve gente que teve problema, teve gente que teve ventania, o teto da casa voou e tudo mais e tal, pô, não está conseguindo participar. Eu tive aluno que a casa caiu no outro ano com o negócio do clima, que eu falei assim, poxa, eu sei que o cara é um bom aluno, entendeu? Ele não está conseguindo fazer porque ele tá fora de casa, tem algum problema, então não vou dar reprovar o cara por falta por conta disso. Entendeu? Mas tem aluno que às vezes está ali e não está. Então, uma coisa que eu falo com todos os alunos, e de repente vale a pena a gente começar a falar isso às vezes desde o início, eu não sei se todos os professores falam, que assim, aqui na residência vocês não estão só alunos, vocês são funcionários. Vocês estão dentro de uma empresa. Entendeu? Isso aqui já é o primeiro processo para você. Você já está contratado, que a empresa está pagando o seu curso. Então já é uma forma de pagamento. Então, se você não estiver trabalhando, você vai ser demitido. E
para vocês que estão os alunos, duas coisas que acho que todo profissional, todo chefe de empresa quer é eu não quero um profissional que não ajude o outro profissional só para ele ter benefício, porque eu preciso de que uma equipe trabalhe junto, todo mundo se ajude. Então, eu quero que cada aluno ajude o amiguinho do lado. Uma coisa que eu sempre fiz na minha vida como profissional foi ajudar quem estava trabalhando comigo por dois motivos. Que se ele souber fazer as mesmas coisas que eu sei fazer, ele vai me ajudar a fazer. E vai me desalocar para eu poder aprender uma coisa melhor, para eu poder evoluir. Então, eu ajudo ele a evoluir e automaticamente eu ganho tempo para evoluir. Então, eu converso isso com eles, que eles têm que se ajudar. Que todo o profissional de empresa quer que a equipe se ajude para todo mundo. Não importa quem é o melhor, importa o projeto está entregue e o cliente está satisfeito. Agora, uma coisa que também eu não quero é que o cara ali fica na aba de vocês, não faça nada e no final das contas ele vai ter no mesmo trabalho, no projeto final, no mesmo ponto que vocês. Porque no final das contas, se isso acontecer, pode ser que ele seja contratado e vocês não. Então, como é muito difícil dar ponto em projeto aplicado, porque você não chega a ser uma prova, então eu chego a falar assim, uma coisa que eu conto para a prova é o Git. Eu quero que se todo mundo está fazendo o projeto, eu vou olhar no Git e ver o que cada um comitou. E eu realmente olho quem comitou, o que comitou, quantas linhas comitou e tudo mais. Então, se não tiver Legal. uma linha no Git sua, no projeto aplicado, você vai ficar com zero. E eu comecei a falar isso e falar isso. Aí, no meio, na primeira semana, eu falei pro pessoal, cada um de vocês, se tiver alguém no grupo que não estiver fazendo nada, entre em contato comigo. E o grupo me avise. Aí teve um grupo que me avisou. Ó, aluno tal não está fazendo. Isso me avisou na segunda-feira. Aí na segunda-feira, no dia da chamada, eu avisei, reforcei. Na terça-feira, no dia da chamada, eu reforcei que se não tivesse Git ia reprovar. E fiz isso até sexta-feira. Chegou na sexta-feira, no final de semana, o cara não comitou um Git. Na segunda-feira, eu chamei ele para conversar. E dei um senhor esporro nele. Tá? Assim, no dia seguinte, o cara começou a caçar commit, cavar commit, preencher uma linha, commitar, preencher duas linhas, commitar, mas o cara correu atrás. Entendeu? E ele não era um mau programador. Ele correu atrás. Só que acontece, teve dois grupos que me avisou do aluno que não estava fazendo nada, que não estava comitando, não estava fazendo, faltando 2 dias para acabar o projeto aplicado. Aí eu falei assim, cara, não tem como eu chegar e considerar correr, dar um esporro no cara faltando 2 dias, entendeu? Eu falei assim, pô, já. E sendo que todos os dias, na chamada, eu avisava. Se não tiver uma linha de commit no Git, eu vou reprovar. Entendeu? Então, quando eles me avisaram, tipo assim, todo mundo eu dou uma olhada, mas, pô, são 40 alunos ali, eu não vou olhar cada commit que cada um fez, mas eu vejo lá, por exemplo, esse cara aqui fez 30, 40 commits, esse outro fez 30, 40 commits. Não vou olhar os 30, 40 commits do cara. Esse aqui fez 2. Bom, o cara fez 2 commits, aí eu vou e eu olho todos os commits do cara. Aí o cara fez o quê? Pô, o cara deu um enter e commitou. Entendeu? Então, esse tipo de coisa foi que eu considerei na avaliação. Mas o tempo todo, eu gosto de enfatizar eles do tipo, olha, vocês estão aqui trabalhando, a empresa já está pagando um salário para vocês na forma desse curso. No final, eu quero que vocês sejam ótimos alunos, eu quero que todos vocês estejam empregados aqui. Eu estou torcendo e eu falo para todos os alunos, e até nas palestras, quando eu dou, eu falo assim: ó, eu estou lá no Discord 24 horas por dia, 7 dias por semana, os 365 dias do ano. Quem me chamar lá, eu dou ajuda. E hoje, essa semana já foram os 2, tá? Teve uns 2 aí que foram chamados aí para fazer entrevista na NEC, e foi 4 me chamaram lá, pô, professores me chamaram aqui e tal, o que tu acha, eu devo ir e tal. Então, eu bato um papo com eles, no LinkedIn teve um outro que me chamou também essa semana, então eu gosto de enfatizar que eu sempre vou tentar ajudar eles. Mas eu nunca vou ajudar um cara que não faz nada e que se apoia nos outros. Então, eu gosto de enfatizar isso assim, nas palestras também eu gosto de enfatizar. Então, é o tipo de coisa que eu levo para eles, que é meio de experiência de trabalho. Falo de experiência de trabalho, que eu já tive gente que tentou me ferrar. Outra coisa também, com relação a grupos também, que às vezes eles reclamam, pô, professor, cara, eu tô num grupo assim que o cara é meio ruim e tal. Eu falei assim, cara,
dê graças a Deus que daqui, quando terminar a matéria, você vai mudar de grupo. Porque quando tu for contratado, vai ter um cara escroto na tua empresa e tu vai ter que aturar o cara, porque o cara tá contratado igual você. Então você tem que pensar do tipo, às vezes é uma pessoa, a não ser quando é pessoa tóxica. Eu já tive casos também de alunos me chamarem para conversar que tinha um aluno que estava sendo tóxico com eles, entendeu? Então, assim, de escroto, mas assim, que às vezes tem um cara, acontece, a não ser quando é muito grave, né? Aí foi o que aconteceu no ano passado, que essas alunas conversaram comigo, não só elas, o cara estava sendo escroto até com outro rapaz que era um pouco mais tímido e tudo mais. Eu conversei com a Silvana, a gente conversou e tudo mais para resolver isso. Mas, às vezes, você trabalha com uma pessoa babaca, não tem jeito. Eu já tive a felicidade de trabalhar uns 5 anos com um cara que é babaca, que queria me queimar o tempo todo. Então, eu levo um pouco dessa experiência para eles entenderem, do tipo, às vezes o cara é babaca, mas o cara é bom profissionalmente, você tem que se virar e trabalhar com ele, tem que dar um jeito, entendeu? A gente tem psicólogo, a gente tem tudo aqui que pode ajudar. Então, eu gosto de levar um pouco dessa experiência pessoal para eles, entendeu? Então, talvez, se vocês tiverem uma experiência de pessoal de vocês de trabalho, puderem também conversar sobre esse lance de trabalho em grupo, do Git, de participar, que chegar lá na frente, se você não tiver participado, você vai ser reprovado. Às vezes os caras não têm essa noção, né? Então, às vezes é legal também. Pulinha, na verdade, a gente tem uma reunião com os alunos também, a gente passa todas as regras, né, de trabalho em equipe, de que o trabalho em equipe é mais aula individual, né, que precisam participar, que os desafios dos trabalhos em equipe que são encontrados aqui são os mesmos que a gente encontra na vida real, por isso eles precisam vivenciar isso e saber gerenciar da melhor forma possível, né, mas é válido, super válido a sua contribuição. Eu só preciso dar uma acelerada, a gente já passou bastante do tempo, 2 pessoas já saíram e eu preciso falar dois assuntos, eu vou ser muito rápida, mas eu preciso, e eu queria que a Suelen só complementasse com mais uma informação que eu acho que deu muita confusão agora no final, e eu queria deixar registrado, que é a Eu ia recuperação falar final, agora. né? Que até... Todos vocês vão ter oportunidade de fazer reuniões individuais com o Senai, com a Suelen, com a Luísa, ou com a equipe, né, que é por trás aí de todo esse trabalho. Então, dúvidas mais rotineiras não vai faltar oportunidade para a gente resolver, mas eu queria que ela falasse um pouquinho da recuperação final. Vocês falaram da paralela, trouxeram várias experiências super ricas e agradeço profundamente por isso. Mas, Sueli, me explica um pouquinho, explica para todos a questão da recuperação final e depois eu entro com 2 assuntos super rápidos e a gente finaliza. É isso que eu ia falar, que só faltou isso para a gente fechar o nosso encontro, né? Da minha parte, pelo menos, e aí depois o Cília finaliza. É a questão que até o Luiz falou assim, tem uma disciplina ali antes de projeto aplicado que é super rápida e que as duas se esbarram, né? Que é a disciplina de integração de competências. Ela é rápida mesmo, ela tem 20 horas apenas, tá? Nesse tipo de qualificação. E aí dá 3 dias e um pouquinho de aula. E o que acontece, gente? De acordo com a nossa metodologia, se o aluno ele fez essa recuperação completa e ele não recuperou aquela nota, ele ainda tem a oportunidade de fazer uma recuperação lá na integração de competências para tentar recuperar essa unidade curricular que ele perdeu. Só que, assim, é complicado porque vocês até já falaram aí, não sei se foi Ricardo, não sei se foi Frederico, não lembro mais, mas alguém falou assim, é complicado porque eu estou terminando a minha matéria, já começou outra que não sou eu, às vezes, que estou dando, é outro professor, né? Isso, imagina isso lá no final do curso, porque aí teve lógica, teve banco de dados, teve desenvolvimento de web, desenvolvimento de API, e aí, às vezes, o professor que está lá na ponta, no final, na culminância do curso, ele não domina tudo e nem tem obrigação de dominar. Né? Então, a gente teve muita dificuldade realmente nesse semestre. E assim, a gente quer buscar soluções, porque a gente não quer perder saúde, e às vezes a gente sabe que acontece algum problema, e de acordo com a metodologia do Senai, ele tem essa oportunidade de fazer essa recuperação. E a gente fala isso para eles nessa reunião que a gente tem com eles. Deixa tudo claro para eles, que eles têm essas 2 oportunidades de recuperar. Mas é interessante a gente tentar trabalhar melhor na recuperação parcial para a gente não ficar com esse volume lá na frente, com esse peso todo, por conta dessa questão, né? De, às vezes, o professor que está lá na culminância do projeto não consegue dar conta de todas essas unidades. Mas, ainda assim, a gente encontrou uma estratégia, né, Cecília,
que era de acordo com o desenvolvimento dele dentro de projeto aplicado, né? A gente conseguia aí pontuar como recuperação final a unidade curricular que ele perdeu. Mas isso é bem complicado, né, Nisso? Vocês devem saber muito melhor que eu os conhecimentos e as competências que têm que ser trabalhadas em cada unidade e, às vezes, uma não supre a outra. A gente sabe disso. Mas é uma questão que a gente tem que prestar bastante atenção aí no final, porque a gente precisa alinhar, né? E a solução que a gente encontrou nesse último ciclo foi essa, né? E aí a gente vai adotar isso de novo, porque é realmente o que a gente cabe, né? O que cabe no curso, né? E está sendo Então, possível, né? Isso, é o que é possível. Então, assim, gente, fez a recuperação parcial, não alcançou. Lá dentro de projeto aplicado, então quem ficar com o projeto aplicado já sabe que vai ter essa missão aí, a gente vai unir, avaliar esse aluno o máximo possível dentro das competências que ele perdeu lá atrás naquela unidade curricular, para a gente poder pontuar uma recuperação ou não, né? Vai depender do desenvolvimento dele, tá bom? Sim. Perfeito. A gente vai precisar voltar nesse assunto, porque tem dúvidas no sentido assim, é diferente um aluno passar por uma recuperação porque ele teve uma nota abaixo da média, do que de um aluno que tirou zero porque simplesmente não fez um trabalho. Então, são coisas diferentes que a gente vai precisar analisar, a gente vai voltar nesse assunto, mas, a princípio, hoje, o que nós temos condições de esclarecer é isso, a nota do projeto aplicado, ainda, até o presente momento, vai validar essa recuperação final, que é a integração das competências. Qualquer mudança que a gente consiga deslumbrar e ao longo da jornada, a gente vai se reunir, vai esclarecer, mas que a gente já comece com alguma informação, porque os residentes que começam amanhã e na segunda-feira eles já recebem essa orientação, eles vão chegar com essa informação. E aí, para não ficar contraditório, o que eles ouvem do Senai na segunda-feira, do que com que vocês possam vir a esclarecer para eles, fique divergente. Então, ficamos na mesma página. Vou dar dois assuntos super rápido. O primeiro deles é o seguinte: a gente identificou bem no finalzinho agora do ciclo 23.1 algumas mudanças de conteúdo que aconteceram ao longo do ciclo, né? O Serratec, ele criou um material didático de apoio, né, que ele traz todo o conteúdo que vocês ministram aí ao longo da residência, com as metodologias, com as versões, as tecnologias que são importantes de serem ensinadas, né? E eu vou reforçar aqui o que eu falei também com os monitores, acho que eu já falei para todo mundo, eu não sou da área de tecnologia, né? Minha expertise é em outro segmento, então para mim é até um pouco difícil trazer essas referências, então eu decorei duas delas para trazer como exemplo. O material do Serratec, por exemplo, tem como base principal Java 11, né? E aí, partindo desse princípio, quando a gente chegou lá no finalzinho no projeto aplicado, o Serratec ele adquire um servidor e faz uma configuração para receber os projetos aplicados e utilizou o Java 11 para isso. No meio da semana, já desenvolvendo o projeto aplicado, a gente começou a identificar que, na verdade, os alunos estavam desenvolvendo projetos com Java 17. Isso atrasou, né, a configuração, o Colares teve que voltar, refazer, a gente ficou com dúvida por que isso tinha acontecido, e aí eu passei até um e-mail para os professores, falando, gente, alguém sabe qual foi a necessidade de mudar ou de complementar, né? Eles podem ter ouvido os temas de Java 11, mas também trouxeram 17, e aí todo esse retorno que eu tive está sendo avaliado pela equipe técnica que ajuda o Serratec nesses requisitos, né? Mas isso foi uma surpresa e gerou um pouco de atraso, atrapalhou um pouco aí alguns trabalhos. Então, o que a gente vai começar alinhando, né? Isso pode mudar a qualquer momento, mas hoje, o que a gente vai começar alinhando? Que é importante que os materiais didáticos do Serratec que já estão disponíveis, que a gente vai mandar de novo o link para todos vocês lá no grupo, sejam usados com a metodologia que está lá, com as versões que estão lá. Ninguém está proibido de acrescentar com todas as inovações, porque a tecnologia é super versátil, né? O que está lá hoje já pode estar mega desatualizado. Mas para que a gente não perca o conteúdo que está ali, não haja divergência de um professor para o outro, porque tem
as matérias são contínuas, né? Então, se um explicou com 11, o outro vai falar do 11, mas vai falar do 17 também, o terceiro vai falar do 11, pode falar do 20, mas a base tem que ser dada para que haja continuidade e que no final a gente não se perca. E aí, essa equipe técnica que está revisando os materiais, conforme eles forem avançando, se houver mudança, todos vocês vão ser comunicados, os materiais vão ser atualizados, e aí fica todo mundo na mesma página para falar a mesma linguagem. Para não chegar no final, um aluno falar, eu só vi 11, o outro só viu 17, aí a empresa pediu a 20, e aí fica confuso. Eles acabam não conseguindo desenvolver bem o projeto, às vezes por uma questão técnica interna nossa, né? Então, para que ninguém saia prejudicado, o primeiro combinado é esse. Que acessem os materiais de Serratec, observem as tecnologias, os métodos, os conteúdos que estão lá, porque esses são necessários de serem ensinados. E os inputs das atualidades, obviamente, fica livre aí para eles também saberem, ó, estamos ensinando no Java 11, mas já está lá no 30, e a gente vai dar uma palhinha aqui do 17, mas vamos focar no 11, que é o principal, e aí ao longo da residência a gente vai fazendo esses alinhamentos. Ok? Material didático tranquilo, todo mundo vai receber o link, tá? Ricardo, quer falar? Para eu passar para o segundo assunto? Sim, sobre a questão da tecnologia, porque você está falando para seguir lá, eu queria ouvir dos professores aqui que vão começar com lógica de programação, qual tecnologia vão usar, né? Porque até então usava Portugal, mas eu estava muito afim de começar com JavaScript nessa turma, porque eu sempre tem um aluno ou outro que fala assim, poxa, Portugal, eu queria uma linguagem de verdade aqui para programar. Eu falei, pô, JavaScript é super fácil de ensinar e o pessoal já vai ver alguma coisa ali, porque eles vão conseguir brincar no navegador, no Visual Studio. Então, só isso que eu queria saber, se a gente fica em Portugal mesmo, ou se eu estou livre para dar o Java ou não. Para mim é indiferente, né? Eu só queria saber realmente o que a gente vai decidir aqui. Alguém de lógica aí quer comentar? Porque, assim, foi o que eu falei, eu não sou técnica, mas pelo combinado, né, pela orientação que eu recebi para trazer para vocês, a ideia era que mantivesse o que tivesse lá no material. Se é o Portugal que você falou, é o que está lá, mas se ele não está atendendo bem, de Não, repente não, dar ele, os dois conteúdos, eu não sei não, se na isso é verdade, não, possível, não. Portugal, ele atende bem para lógica. Assim, os alunos vão entender o que é lógica de programação e vão estar aptos a programar em qualquer linguagem, tá? Porque eles vão aprender os conceitos, a base da lógica de programação. A questão é que existe ali umas regrinhas, né? Então, quando eles vão passar para JavaScript, eles falam assim, pô, que linguagem doida, né? Porque de lógica de programação vai para banco de dados e depois para PO. Aí PO é Java. Aí Java é meio parecido com Portugal. Aí quando chega no JavaScript, é tudo diferente. Então, alguns professores falam assim, pô, é legal começar com JavaScript, porque pelo menos já vão ter esse primeiro contato. Quando chegar lá na frente, vão voltar no JavaScript, eles não vão ter estranheza, porque eles vão de uma linguagem mais livre para a linguagem Java, que é fortemente tipada. Aí eles vão entender que tem uma regra ali de tipagem e o JavaScript é livre. Quando eles voltarem para JavaScript de novo, ele não vai ter estranheza, só por isso. Mas para Entendi. mim, como professor, o Portugal até me dá uma certa segurança, porque ele é fechado. Já o JavaScript não. Se o aluno for curioso e for estudar por conta própria, talvez ele traga alguma coisa para a sala de aula que é muito avançada e eu vou ter que falar, cara, não dá para te explicar isso aqui, porque vai atropelar os outros alunos. Tá? Então, eu não sei, é a primeira experiência como professor de JavaScript, só isso. Então, por isso que eu perguntei. Débora e Rafael querem compartilhar o que vocês acham? Porque pode haver um alinhamento. Tem o Colares também que não está aqui, né? Mas a gente depois envolve ele. Sim. Desde da primeira vez que eu peguei lógica, tinha começado com Portugal, também os alunos já tinham vindo com essa demanda, o pessoal que já tinha um conhecimento, né? E aí eu fui vendo isso e ao longo das turmas isso foi aumentando, né? Então, na turma passada, chegou a um ponto que quase metade da turma veio perguntando, né, por que a gente não começava com JavaScript. E como eu voltei depois em API, me perguntaram de novo, poxa, por que em Portugal não começou com JavaScript? Porque aí front-end são só 9 dias, se eu não me engano.
E aí o tempo de JavaScript, que é o último, né, da primeira HTML, CSS e JavaScript fica com 2 dias no final. Aí eles ficam com muita dúvida, então, em JavaScript, né? Porque é um Exatamente. emaranhado na cabeça. Exatamente. Para o professor que dá essa disciplina também fica muito mais corrido. Então, se eles já tiverem uma noção lá em Portugal do JavaScript, pelo menos a parte inicial já daria um suporte para essa disciplina muito maior. Eu acho que não tem problema nenhum. Quando eu comecei em Portugal da primeira vez, o que foi me passado numa reunião dessa era que começava com Portugal, se eu não me engano, foi inclusive uma fala do Colares, né, que a gente começava com Portugal porque era em português, né, mais para facilitar o pessoal, principalmente quem não tinha ali o domínio do inglês. Mas com relação ao domínio do inglês, assim, entendendo que esse mercado é todo em inglês, né, dificilmente a gente não vai encontrar códigos escritos em português. E aí, assim, a partir de banco de dados já é necessariamente em inglês. Então, eu acho que não tem problema, até porque as aulas não são ministradas em inglês. Então, é um comando ou outro, isso a gente pode colocar no material o significado daquele comando, isso não tem problema nenhum, isso já faria parte do material. Então, eu acho que não tem nenhum problema. E eu até, desde a última reunião, eu tinha apoiado também a ideia do Ricardo de já seguir com JavaScript agora. Então, aí só que a gente não tem a apostila pronta de JavaScript, né? E É, eu estou não montando a tem. minha, tá? E aí eu não terminei ainda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou E eu queria levar... compartilhar com quem quiser depois usar o material. Estou até botando o nome do Serratec, mas aí, na verdade, eu queria até compartilhar para vocês, para você ver se assim, poxa, tá legal, tá no modelo certo, e ali tá com um conceito, e porque eles vão sentir falta de apostila, entendeu? Ricardo, eu me comprometo em tentar amanhã levar esse assunto e trazer algum retorno para vocês. Pelo menos para vocês 4 fazerem a mesma coisa, né? Para não prejudicar, cada aluno receba um conteúdo. Pois justamente porque os alunos eles têm trocas, aí vai falar, poxa, por que a depois turma vai lá está trocar aprendendo tudo. JavaScript, a gente está aprendendo Portugal ou vice-versa. Beleza. Mas deixa eu avançar para o último assunto, então, só para Deixa eu o só povo não ir dar embora. um pitaquinho aí com relação a esse negócio do JavaScript de Portugal. Quem está falando? É o Bolinha. Ah, oi. Assim, eu acho interessante da JavaScript. Eu acho que vai ser uma boa experiência para a gente ter um feedback do como vai ser. A preocupação que eu tenho, mas não é preocupação do tipo assim, não estou considerando assim. O Portugal tem a vantagem, por ser em português, de você pegar alunos que, por exemplo, a maior parte desses alunos, claro, porque no JavaScript já conhecem, já sabem JavaScript, mas quando a gente abre a residência, a gente abre para geral, para quem às vezes tem zero conhecimento. Então, para essa galera, talvez seja um impacto grande você ter ali uma linguagem JavaScript aparecendo ali para ele e um Portugal seria talvez mais acessível. Não quer dizer que eu acho que deva ser Portugal. Eu acho que eu não sei qual é esse percentual e se realmente essa dificuldade por não ser em português, se realmente é só algo do tipo a gente acha que é e realmente não é, de repente seja mais fácil para eles. Então, talvez seja uma ótima experiência para a gente ter agora, do tipo, vamos fazer com JavaScript e vamos pegar o feedback desses alunos para ver do tipo, no final do semestre passado, como é que foi, por exemplo, a nota do pessoal que estava fazendo Portugal? Ah, a média foi X e tal, teve uma galera que passou. Agora com JavaScript, que foi todo mundo com JavaScript. Se manteve? Foi pior? Foi melhor? Se manteve ou foi melhor, daqui para frente eu acho que deveria ser só JavaScript, não deveria ser Portugal. Se houve uma piora, aí talvez a gente devesse voltar para Portugal, mas a gente só vai saber disso depois que a gente tiver. Então, é válido a gente ter isso, mas a gente tem que ter em mente do porquê que foi selecionado Portugal no início, que tem essa galera que talvez não tenha conhecimento nenhum, que talvez tenha dificuldade com JavaScript. Então, a gente tem que ter atento a isso, que talvez os monitores vão ter que ter um trabalho a mais para ajudar essa galera, que às vezes não tem conhecimento da língua inglesa, que nunca viu uma linguagem, não sabe o que é. Então, a gente tem que ficar só atento a isso. Isso é bem importante, porque realmente a residência ela é voltada para pessoas que não têm experiência, não têm formação e o inglês não é um pré-requisito.
apesar da gente ter aula para ajudar nesse desenvolvimento, não é um pré-requisito. Então, esse ponto, sem dúvida, precisa ser levado em consideração. E tudo isso que vocês falaram aqui, né, está gravado, e eu estou anotando algumas coisas também, vai ser tratado, e eu vou dar uma devolutiva para vocês antes do início da aula. A gente já montou, a Pamela já botou lá no grupo de WhatsApp a turma de lógica, em breve vocês vão ser incluídos, e ali mesmo a gente já trata. E a gente avisa todos os professores, para vocês entenderem como é que começou a história, porque isso vai refletir em todas as disciplinas, né? Então, obrigada pela contribuição de vocês, e a gente volta com esse assunto sem dúvida. O meu último assunto é sobre acessibilidade. A gente está falando sobre inclusão de pessoas com diversidade funcional aí desde o início. A gente fez processo seletivo incentivando bastante esse público. Tivemos muitos inscritos, foram 32 pessoas inscritas que se declararam com diversidade funcional. Apesar de ser uma das ações afirmativas, todas elas passaram pelo processo seletivo em igualdade, né? O peso dessa ação afirmativa ela aparece só no final. E temos 6 pessoas começando aí aprovadas na residência. 3 delas são com diversidades funcionais físicas, que não vão interferir em nada no aprendizado, vocês não vão precisar ficar preocupados com algum tipo de atenção especial. Uma delas tem até um pouco de mobilidade um pouco mais reduzida, mas permanecendo online isso não vai fazer diferença, a gente só vai ter esse ponto de atenção para os encontros presenciais, que a gente vai tentar formar 2 encontros presenciais para eles aí aos sábados, também não interfere na rotina de vocês. Então, dos 6, 3 vocês não precisam ficar preocupados, mas eu também vou listar o nome dessas pessoas para vocês, caso elas mesmo, né, apresentem algum desafio aí, vocês já conhecem um pouquinho do histórico. As outras 3, e aí eu preciso falar que o Serratec, ele entendeu a situação de cada uma das pessoas que se declarou como diversidade funcional, não apenas levando a legislação em conta, porque a lei diz lá, né, quem é que está enquadrado e quem é que não está enquadrado. Então, por exemplo, se eu tenho uma perda auditiva de tantos decibéis, aí eu estou e se não tiver 1 milímetro ali, eu já não estou mais. Então, o Serratec não levou a ferro e fogo esse enquadramento pela legislação. A gente teve uma etapa no processo seletivo de entrevista, a gente recebeu os laudos médicos dessas pessoas e ali elas foram enquadradas com esses aspectos, né? A Biomob, aí, que é parceira, o Valmir, estava próximo, também fez algumas orientações. Então, a gente tem mais 3 pessoas aí com outras diversidades que essas, eu acredito que possam exigir um pouquinho mais de atenção, mas nada muito complexo. Uma delas tem TDAH, e aí pelos laudos, pela conversa, eu já liguei para todos eles, eu já conversei com eles por telefone, escrita, e-mail, WhatsApp, eu não tive nenhuma dificuldade de interagir com eles também me entenderam bem, por isso que eu acho que tem algum ponto de atenção, mas acho que não vai impactar muito. O rapaz que tem TDAH, ele tem um pouquinho de dificuldade em comunicação escrita e verbal, mas foi isso que eu falei. Eu liguei para ele, eu conversei com ele, eu só perguntei algumas vezes, você conseguiu entender o que eu expliquei? Quer perguntar mais alguma coisa? Está claro e tal, assim, só fiquei atenta, né? Mas foi uma comunicação praticamente normal. Esse primeiro rapaz se chama José Lourenço, mas eu vou mandar o nome escrito e a diversidade resumida, né, para vocês, porque eles podem aparecer ou não na turma de vocês, que a maioria é de Petrópolis, mas tem um, acho que é de Teresópolis, então podem ou não aparecer, né? O Lucas, ele tem uma síndrome de Collin, então ele vai ter uma diversidade física, você vai ver a deficiência é visível, e essa deficiência interfere na audição dele, ele não escuta de um lado, do outro ele escuta pouco, e na parte da visão, ele usa óculos e precisa aumentar bastante a fonte do computador dele. O Lucas foi a pessoa que eu mais interagi, acho que eu já falei umas 10 vezes com ele, e todas as vezes ele me escutou bem, ele
leu meus textos, né? Ele deve usar a ferramenta do equipamento dele, respondeu em escrita, respondeu em áudio e já respondeu em vídeo. Então, apesar dele parecer a pessoa com mais diversidade, ele conseguiu interagir bem comigo nesses meios de comunicação. E o Pedro tem autismo, está classificado pelo médico como moderado. Ele não tem nenhuma dificuldade nem motora, nem auditiva, nem visual, nada. O ponto de atenção dele é com excesso de pessoas à volta. Então, como ele vai estar online, ele não vai interagir com as pessoas fisicamente ao lado dele, mas o ponto de atenção é sobre trabalho em grupo, só para entender como como vai ser, se pode ter alguma dificuldade, porque conversando com ele, ele disse que não tem problema em trabalhar em equipe, vai estar online, está tudo bem. Que a gente vai ficar atento nos encontros presenciais é com o barulho do público, ele pode precisar usar abafador e tal. Então, essas são as 3 pessoas com os 3 pontos de atenção. Vou mandar escrito para vocês, porque se cair na turma de vocês, vocês já sabem. E aí, observem. Se tiverem alguma dificuldade, façam contato com a gente, porque tem a Biomob que tem muito conhecimento, muita especialização em inclusão. Ele pode assessorar, ele já se colocou à disposição. Eu acredito que os pedagogas do Senai também já encontrem essa rotina aí na vida delas, também são envolvidas, devem ser envolvidas, mas queria deixar aqui nesse ponto em comum, né, esse grupo, o Serratec não ficasse de fora do acompanhamento. A gente tem um carinho, a gente quer garantir que essas pessoas cheguem até o final, pela competência delas, pelo desempenho pessoal delas, sim, mas que não haja nenhuma dificuldade da nossa parte para que isso aconteça, né? Porque a gente não ficou atento, ou porque a gente não forneceu a ferramenta certa. Quem teve a oportunidade de participar do treinamento, todos os materiais do Serratec já estão acessíveis, né? Todas as ferramentas de estudo já estão acessíveis. Eles também recebem esse material. Eu vou disponibilizar o link do treinamento, para quem não foi, o site, o Drive, que está com todo o material didático, vocês também vão receber, que já está acessível, e vocês vão receber um link também com material de orientação feita pela Biomob para como garantir a acessibilidade dessas pessoas. Então, assim, quando você estiver ministrando aula, não falar assim, tá vendo esse código? Sabe aquele sistema? Não, fala qual é o sistema, fala qual é o código. Então, tem umas dicas ali, a gente chamou de cartilha do professor. Como usar o Meeting, como usar o Discord, como usar o Classroom, para garantir a acessibilidade de todo mundo. A gente não tem uma diversidade muito crítica, né? Não tem ninguém 100% sem audição, 100% cego, não tem ninguém nessa condição. Mas é bom que a gente já vai aprendendo, né? Então, revisitem os materiais, que eu vou mandar os links todos para vocês. E qualquer coisa, também estou à disposição. Qualquer desafio que vocês tenham, não só com esse grupo, mas com qualquer outro, eu também estou à disposição para tentar apoiá-los aí e a gente fazer mais um ciclo de sucesso. Oi, Suelen. Não, ia só me colocar à disposição também, né? Porque realmente a gente tem recebido esse público, e aí qualquer dificuldade, compartilhe com a gente, qualquer situação, qualquer dúvida, estou à disposição para ajudar também, tá? E vou te pedir uma gentileza, Cecília, me manda também essa descrição dos 3, por favor, para a gente colocar aqui como ponto de atenção para o nosso acompanhamento, por favor. Sem dúvida, eu mando sim. Fechamos, pessoal? Queria perguntar Desculpa. rapidinho, coisa rápida. Amanhã tem uma reunião, não é isso? Como é que vai ser a reunião? É com todos? É com os alunos? A gente amanhã vai é aula inaugural. Aula inaugurar. Isso. O que amanhã vai acontecer? O Gustavo, presidente do Serratec, e a Thaís vão ser Estão com todos, não é isso? Os guias, com todos. Aí a gente convidou todos os professores, todos os monitores, o pessoal do Senai vai falar, o Gustavo e a Thaís, como o Serratec, irão falar, a gente convidou as empresas parceiras, todos os novos alunos chegam amanhã é a chegança deles. Uhum. E vai ser online, né? E aí a gente já vai começar com uma primeira palestra, Bolinha, nosso primeiro palestrante aí, que já vai trazer conteúdo de inteligência artificial.
Mas amanhã o evento é direcionado para os alunos, vocês são todos bem-vindos e convidados, vamos ficar muito felizes se vocês puderem, mas a gente sabe que é no meio do horário de trabalho, então é um convite, não é uma obrigação, tá? Amanhã é só a estreia deles aí no ciclo 23.2. E o primeiro dia de aula da Lógica e Programação, qual é? Eu ainda não... Dia 1º de agosto. Dia 1º de agosto. E o material que a gente tem que assinar, essas paradas todas, que ainda não recebi nada disso. Para contratação. Ricardo, tá chegando para você amanhã. Pode ficar Ok. tranquilo. Então tá bom. Para você e para o Rafael, que são os nossos estreantes aqui em Friburgo. Tá. Eu vou estar em Friburgo. Ok, tá bom. Eu vou mandar, nesse material que eu vou mandar agora no WhatsApp para vocês, tem toda a grade curricular, todas as disciplinas, que dia que começa, que dia que termina, que professor que está em que turma. A gente não tem os números da turma formal do Senai, tipo assim, turma PR000, a gente não tem. Então, a gente está chamando de Petrópolis 1, Petrópolis 2, Teresópolis 1, Nova Friburgo 1. A gente fez uma numeração interna só para vocês se localizarem. É assim que a gente tiver a numeração certinha do Senai, aí tudo vai vir certinho nesse formato, mas a gente vai avisando vocês. Ali você vai saber o dia que começa a sua disciplina, que dia que termina, quem é o monitor da sua disciplina, que está na disciplina com você vai entrar no grupo do WhatsApp para poder falar com ele. A gente manda isso tudo agora. Já estava aqui. Enquanto vocês estavam falando, ela esclarecendo as regras, eu estava ali botando. Conforme o Senai porque justamente como eu não recebi material nenhum, e eu falei, será que a aula começa semana que vem mesmo? Já é quinta, mas já foi explicado, ok. Já 1º de agosto as aulas começam oficialmente. Obrigado. Eu que agradeço a cada um de vocês. Sueli, muito obrigado. Antônio, não sei nem se salvou, conseguiu ficar até o final, tadinho, mas muito obrigado por vocês terem vindo. Muito bom. Conseguido aproveitar esse encontro, essas agendas. Pessoal, muito obrigada mesmo. Desejo muito sucesso. Estamos todos à disposição de vocês aqui. Não deixem acontecerem as confusões por falta de comunicação, nos cobrem. Falem com a gente vai junto aí, vai ser mais um sucesso, tá bom? Obrigada por todo o compartilhamento de conhecimento que vocês fizeram aqui, foi rico. Vou compartilhar essa gravação aqui para os outros também. Muito obrigada. Uma boa noite, um bom descanso para todos. Boa noite. Valeu, tchau, pessoal. Boa noite. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, Cecília.